o pecado da sodomia. Então, né, nós temos aí todo um contexto que fez com que, durante muito tempo, a homossexualidade fosse trabalhada no viés e ligada à religião. Né? Não que elas não se excluem, porque depende do meu ponto de vista, eu vou ter uma fala num contexto, mas ela já foi muito forte no contexto, historicamente, do pecado. Né? E o professor especialista não me deixa mentir. E, bem mais à frente, dando um salto histórico, nós vamos falar, então, do contexto da homossexualidade vista como doença. Né? E esse contexto, então, é nesse contexto que os autores trazem que o Estado entregou à medicina enormes poderes. E que, na verdade, nós temos relatos e conhecimento, né, de tratamentos que eram administrados em pacientes, porque o homossexualismo, porque o sufixo ismo significa doença, então quer dizer, estava no catálogo internacional de doenças até fim da década de 80, e nós tivemos aí, né, clínicas e os tratamentos, hoje chocantes, que eram ministrados àqueles que precisavam ser curados. As famílias entregavam os seus filhos, principalmente, para tratamentos. Você quer um exemplo histórico? Ah, por favor. Esse inventor, o inglês Alan Turing, inventor do código de computador com o qual nós trabalhamos até hoje, um físico matemático brilhante inglês. Em início da década de 50, ele foi condenado e tratado a tomar hormônios masculinos pela justiça inglesa, porque nessa época ainda eram vigentes as regras vitorianas sobre comportamento sexual. As mesmas condenaram Oscar Wilde, condenam também Alan Turing. E ele, por conta do seu tratamento de ministrar hormônios, ele desenvolveu pequenos mamilos. Isso gerou um trauma social, ele se suicidou aos 30 e poucos anos de idade. Então, nós tínhamos até pouco tempo atrás na Inglaterra regras vitorianas do século XIX que não só tratavam como doença, mas como impunham um tratamento ao paciente. Eu achei interessante trazer esses dois temas, porque, bom, se o Estado é laico, nós não podemos, então, nem pensar em legislar e muito menos em decidir sobre a religião. Por um outro lado, em se tratando de doença, aí sim a gente já pode, então, pensar em outras formas, se é que é saúde. Né? Professor Cristiano. Queria uma última pergunta aqui, a Patrícia, que tem a ver com aquela nossa primeira interlocução. Eu perguntei, por que o judiciário? Porque, imagino, acho que não temos uma concordância nesse plano, tem muito a ver com a pergunta do professor Pablo também. Existem aqui diversos conceitos de democracia. A democracia não é só o autogoverno e não é só a regra da maioria. Por que o parlamento não pode normalmente legislar sobre isso no Brasil? Em outros lugares, sim. Aqui no Brasil, não. Nós temos uma espécie de bloqueio moral quanto a isso na sociedade. Há ainda um sentimento majoritário de que isso é uma transgressão, de que isso é algo que tem muito a ver com a pergunta que o Rimac fez para você. E essas ideias, elas demoram a mudar. Isso é parte da história das ideias. E aí o que é interessante no conceito moderno de constitucionalismo, daí eu perguntei da Constituinte, e daí eu perguntei dos direitos fundamentais que você trata na dissertação, é o fato que os direitos fundamentais também servem para proteger minorias em relação às maiorias. Seja minorias políticas, minorias étnicas e minorias de orientação sexual. Entra naquele ponto que eu citei de desagradar. É isso. Você, de algum modo, se adiantou ali a resposta. E a gente podia continuar elaborando isso. E eu te pergunto, e a questão do casamento? A decisão do Supremo não foi uma decisão conclusiva em relação ao casamento. Perceberam-se ali algumas oscilações quanto ao alcance da decisão. E porque casamento mexe, o professor Pablo sabe muito bem disso, com estratos muito simbólicos, muito fortes da sociedade. É curioso, a sua pergunta é muito interessante. Será que isso não significa dar um tom heterossexual à união homossexual? É um risco. Mas, por outro lado, é uma demanda também. O movimento quer ter acesso à união estável e muitos querem se casar. Aí essa questão, como reagir a isso? Então, professor, com relação à sua fala, sem dúvida nenhuma, o casamento no nosso contexto social, ainda há, por incrível que pareça, quem diga que o casamento está acima da união estável e que há uma hierarquia e que por conta disso nós não poderíamos, né, tratar ou ter algumas regras que pudessem ser semelhantes, enfim. O fato é que
o alcance da decisão, e que a gente sabe que em alguns votos proferidos nós tiveram a preocupação de dizer que naquilo que fosse possível e que não esbarrasse com regra, por exemplo, do casamento, já prevendo que o que aconteceria o que aconteceu, ou seja, como o artigo 1700, a Constituição Federal, a Constituição Federal, no parágrafo 2º e o 1726 do Código Civil prevêem a possibilidade de, daí burocratizou lá no Código Civil, por via judicial, converter a união estável em casamento, né? Porque é o inconsciente do legislador colocando, não, primeiro é o casamento, então vamos incentivar ao casamento, né? Então, nesse sentido, o que acontece? Com a abertura, nós tivemos aí em juízo, primeiro uma avalanche de pessoas fazendo escrituras públicas de união homoafetiva, né? Claro, deixando muito claro que é possível, né? Qualquer declaração, inclusive por instrumento particular, de união homoafetiva sem problema nenhum, porque ainda, né, com toda essa fala, parece que somente tem um aspecto formal. Não, a lei só prevê que para a união estável seja escrito, ponto. Né? Dessa maneira, o que acontece? Nós passamos a ter logo em seguida notícia na mídia de casamento autorizado, quer dizer, houve a conversão, reconhecimento da união estável em juízo, e eu não preciso ter esse documento prévio, eu ingresso, provo, o juiz converte e determina então, ao invés de eu ter a celebração do juiz de paz, a sentença substitui e determina então que se lavre a certidão de casamento. E aí essa foi a porta que se abriu e que alguns ministros, em um posicionamento, né, procuraram até, de certa maneira, tentar restringir, mas que, sem dúvida nenhuma, foi um caminho sem volta. E, nesse contexto, nós temos aí várias decisões, eu tenho, inclusive, no meu estado, por incrível que pareça, porque ele é um estado mais conservador, mas nós temos já decisão nesse sentido. Então, sem dúvida nenhuma, os argumentos de quem diz, né, de quem trabalha na perspectiva de que será o fim da família, porque a procriação, como 2 homens ou 2 mulheres, quer dizer, nós temos hoje todo um contexto que possibilita, por exemplo, a reprodução assistida. E que, se quiserem ter filhos, nós temos a possibilidade da adoção, que já vem aí desde 2000 sendo, né, reconhecida, possibilitada pelos tribunais, né, e que fazem com que nós tenhamos, felizmente, juízes promotores, quer dizer, que estão e que circulam em espaços de poder importantes e que têm essa fala, essa repercussão e que podem fazer com que nós tenhamos aí, né, um caminhar com relação a esse tema cada vez, né, maior. E no sentido que agora, até porque o senhor comentou sobre se estaria ou não, né, não sei como foi, trazendo as regras heterossexuais para os homossexuais. Na verdade, eu sempre digo que o Estado casou quem não queria casar. A união estável, hoje, a diferença, para mim, é o teu Estado civil que não muda quando você está em união estável, certo? E o direito sucessório, estamos aí aguardando o temperamento dos tribunais, que logo, logo, né, nós teremos aí posicionamento do Supremo, com relação ao artigo 1790, interpretação e tudo mais, que seria talvez uma dificuldade, né? E nós temos a possibilidade, então, dessa possibilidade de trazer do mundo heterossexual para o mundo homossexual regras que até então eram exclusivas, né, para casamento ou para união estável. Bom, certamente nós ficaríamos aqui por mais tempo debatendo esse tema bastante interessante, o trabalho da doutora Patrícia Fontanella. Eu agradeço aqui, professor Pablo, também professor Cristiano Paixão, bem como a doutora Patrícia, muito obrigado pela presença e por aqui trazer o seu trabalho para ser debatido no programa Academia de hoje. E você fica agora com o quadro Perfil, que hoje destaca um pouco da trajetória do carioca Célio de Oliveira Borja. O carioca Célio de Oliveira Borja nasceu em 1928.
Doutor em Ciências Jurídicas e Sociais pela antiga Universidade do Estado da Guanabara, foi professor em diversas universidades. Iniciou a atuação parlamentar como deputado estadual no início dos anos 60. Deputado federal por 3 mandatos, foi presidente da Câmara no biênio 1975 a 77. Atuou também no Executivo, em cargos de assessoria no Ministério da Justiça e da Presidência da República. Célio Borja se destacou também no Judiciário. Nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal em 1986, pelo presidente José Sarney, foi presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Ao se aposentar em 1992, voltou ao Executivo como ministro da Justiça. Como advogado, só trabalho com as provas e com 2 princípios básicos: a presunção de inocência e de que ninguém pode ser pré-julgado. Tá aí, bastante a ver, né? Pré. Bom, obrigado e até o próximo programa.